Dando sequência ao estudo do artigo 18, a gente vai falar também um pouquinho do parágrafo 1º e do parágrafo 2º do artigo 18. O parágrafo 1º diz que Brasília é a capital federal. Cuidado, gente! Cuidado que a gente pode parecer algo simplista demais, mas eu já vi muita gente cair em perguntas, né, responder errado uma pergunta dessa. Não é o Distrito Federal que é a capital do Brasil, é Brasília. Brasília, ela é uma região administrativa do Distrito Federal. O Distrito Federal, ele é composto por regiões administrativas, que carinhosamente são chamadas de cidades satélites, mas não são, né? Elas não podem ser chamadas de cidade, porque nunca dentro do Distrito Federal nós teremos a divisão em municípios. O Distrito Federal, ele é uma só extensão territorial que dentro dele possuem regiões administrativas. Dentro dessas regiões administrativas nós temos Brasília e temos também outras regiões administrativas ali no entorno de Brasília. Todos eles, todas elas, essas regiões administrativas, elas correspondem ao Distrito Federal. Então não se esqueçam disso. Não se esqueçam, anotem e coloquem dentro, né, na cabeça de vocês. A capital do Brasil é Brasília. Brasília está dentro de uma região administrativa do Distrito Federal. O Distrito Federal é uma extensão territorial que é composta por regiões. Se nós formos lá no artigo 32 da Constituição, nós teremos lá, depois a gente vai até voltar no artigo 32, mas só para a gente fechar esse raciocínio do parágrafo 1º, a gente fala sobre o Distrito Federal, que está aqui no artigo 32. O Distrito Federal, o caput já começa assim: o Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios. Ponto. Então, nós não podemos falar de municípios dentro do Distrito Federal. Distrito Federal possui regiões administrativas e dentro de uma dessas regiões nós temos Brasília, que é a capital do Brasil. Também nós devemos falar do parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz o seguinte: os territórios federais integram a União e a sua criação, transformação em estados ou reintegração ao estado de origem será regulado por lei complementar. O que é importante a gente saber deste parágrafo? A criação, extinção, reinserção, transformação, reintegração de um território, ele é feito através de lei complementar. Vocês devem grifar aí qual é a espécie normativa que é competente para se fazer isso, para criar, para transformar, para reintegrar um território, tá? Então, primeiro, territórios federais integram a União. Ponto. Ela é um braço da União. Não podemos nunca imaginar que o território é um ente federado. Isso jamais pode passar pela cabeça de vocês. Então, o território, ele integra a União. Então, ele faz parte da União. Para que seja criado um novo território, para que seja anexado, transformado um território em um estado. Isso é feito através de um projeto de lei complementar. Para que haja a reintegração de um território a um estado,
ao estado de origem. Isso é regulado por lei complementar. Deve haver um projeto de lei complementar que irá para o Congresso Nacional e, após ser aprovado pelo Congresso, sancionado pelo presidente, promulgado, publicado no Diário Oficial, terá sua validade. Então, o que é importante a gente saber? Território faz parte da União e só será regido, regulamentado através de lei complementar. Já o parágrafo 3º diz assim: os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Nós já até citamos esse parágrafo quando a gente falou de plebiscito, né, que é aquela consulta prévia ao povo. O fato é que, se um novo estado for feito, se dois estados tiverem a intenção de se fundirem ou fazerem a fusão, se houver a incorporação de um estado, se forem feitos novos estados ou territórios federais, primeiro, neste caso, além de ser por lei complementar, depois aprovada no Congresso, antes disso deve ser feita uma consulta prévia àquela população diretamente ligada àquele estado. Lembrem também, puxem lá das explicações de nacionalidade. Quem é a população? Quem será consultado? População é o conjunto de nacionais, estrangeiros e apátridas que vivem em determinado território. Então, todos aqueles que vivem naquele estado que está pensando em se separar, deverão ser consultados. Grifem aí, pessoal, população, que também é importante a gente saber, tá bom? Então, a gente não pode esquecer que a população envolvida deve ser consultada através de plebiscito e, com essa consulta, a partir do que for decidido nessa consulta, teremos, então, um projeto de lei complementar que será levado ao Congresso. Grifem também, mais uma vez, lei complementar. A espécie normativa competente para fazer desmembramento, junção de estados ou territórios é a lei complementar. Também na mesma sequência, nós temos no parágrafo 3º a gente fala dos estados e no parágrafo 4º a gente fala dos municípios, que diz assim: a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios far-se-á por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar, e dependerão de uma consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estados de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Em se tratando de município, nós temos duas espécies normativas. Primeiro, tem que ter a possibilidade por uma lei federal, pela lei complementar federal. Então, essa autorização para o estado, para que o estado faça esse desmembramento, tá? Então, primeiro deve-se ter uma legislação federal permitindo. Havendo essa legislação federal permitindo, aí a gente tem que ter uma legislação estadual. Na legislação estadual deve haver a possibilidade de se fazer o desmembramento, incorporação, fusão dos municípios específicos. Então, neste caso, é através de uma lei estadual, depois de consultada também a população desse município e feito um estudo da viabilidade
da existência de um novo município, principalmente quando se fala de novo município, né? Então, em relação à viabilidade da existência de um novo município, é feito após a consulta à população envolvida no município ou nos municípios. Depois dessa consulta, é feita uma lei estadual, fazendo com que, então, aquela extensão territorial, aquele distrito, principalmente, torne-se município. Ou que um município possa se dividir em dois, ou que dois municípios possam se fundir em um só.